Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos firmes e fortes. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você, que nós prossigamos firmes e fortes, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Porque se nós pararmos de olhar para Ele, o que vai acontecer? Se nós pararmos de olhar para Ele, nós vamos ficar olhando para a realidade do mundo que não é boa. E nós vamos ficar chocados com as barbaridades que estão sendo feitas sobre a face da terra. Ou ao contrário, ou nós vamos ficar encantados com as ofertas que o mundo está fazendo para as pessoas. Porque no sistema de Satanás, ele faz o horror e ele fantasia do outro lado. De um lado, ele faz os horrores. Ele leva as pessoas a praticar as barbaridades, a fazer as tragédias, cometer atos terríveis que se tornam em tragédias. Do outro lado, ele apresenta o fascínio do mundo, as coisas gostosas, as coisas atraentes, as coisas que nos levam a sonhar com elas. E assim nós somos atraídos tanto para as tragédias como também para as delícias, os encantos que o mundo nos oferece. Então nós precisamos ficar bem apercebidos, principalmente nós, esta geração, que estamos vendo aí os sinais evidentes do tempo do fim. E se são sinais evidentes do tempo do fim, nós sabemos também que será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio na sua primeira vinda, quando ele nasceu da Virgem. Ele veio para tirar o pecado, morrendo como o Cordeiro de Deus na cruz. Ele veio para sofrer e tirar o pecado do mundo, como João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira vez ele veio para isto, mas na sua segunda vinda ele virá para fazer o que mesmo? Para executar a justiça de Deus, tanto sobre Satanás e sobre as pessoas que ficaram do lado dele. Isso são coisas que nós precisamos levar em conta. Isso são coisas que nós precisamos pensar nelas e cuidar da nossa vida, para que nem os encantos venham nos afastar do paraíso e nem as tragédias venham nos fazer revoltados com Deus, a ponto de murmurarmos contra Ele, a ponto de negar a existência de Deus, negar a eficácia do poder de Deus, negligenciar a graça do Senhor e ultrajar o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um tempo de vigilância, é um tempo que nós precisamos congregar, estar participando da mesa do Senhor, fazendo o que Ele nos mandou fazer, evangelizando, orando, vigiando. E se nós não ficarmos atentos, apercebidos, tanto as tragédias quanto os encantos que o mundo oferece, vai nos distanciar de Deus. Isto é um problema muito sério, porque distanciando de Deus, ficamos próximos de Satanás. Se eu me distanciar de Deus, logo eu fico perto do diabo, porque o que é que a palavra fala para mim e para você? A palavra de Deus: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes também nós somos chamados para chegarmos a Deus. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos essa preocupação, a preocupação de chegar até Deus, para que Deus se chegue até nós. E também a preocupação de resistir ao diabo. Para quê? Para que ele fuja de nós. Então eu só preciso da presença de Deus na minha vida. Então eu tenho que me chegar a Ele. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Então eu preciso me chegar a Ele para que Ele se chegue até mim.
E ao mesmo tempo eu preciso resistir o diabo para que ele fuja de mim. Para que ele fuja de mim. Então eu estou diante desta realidade. Tenho que chegar até Deus para que Deus chegue a mim. Tenho que resistir o diabo para que ele fuja de mim. Para quê? Para que eu consiga sustentar a minha fé. Para que eu consiga permanecer focada no alvo. Qual que é o alvo? Meu alvo é os céus. É chegar até os céus. Eu preciso chegar lá. E o que Deus precisava fazer para que eu tivesse acesso aos céus, o que Deus precisava fazer para que nós tivéssemos acesso aos céus, Ele fez. Ele fez dando seu Filho unigênito, o Filho do seu amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, não apodreça no inferno, não apodreça na morte, mas tenha a vida eterna. Então o que era preciso ser feito, Deus fez. E quando nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz deu aquele brado, está consumado, Ele mostrou que tudo que Ele veio para fazer, Ele fez. Fez porque é a única chance que nós temos de redenção, é o sangue dele. A única chance que nós temos de chegar até os céus é nós perseverarmos e continuar acreditando nele até o fim. E hoje eu quero ler aqui com você no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, aqui nós lemos nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma comissão com 70 discípulos, e os enviou de 2 em 2, para pregar o Evangelho, para levar a mensagem do reino de Deus para os filhos de Israel, os que estavam na dispersão, os que estavam também guardando a lei, os que estavam observando a lei de Moisés, os que não estavam observando. Então ele fez essa comissão de 70 homens, e mandou que eles fossem pregar o Evangelho de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e disse a eles qual seria a missão daqueles homens. E eles foram bem-sucedidos, e foram abençoados. Por que foram abençoados? Porque o Senhor, o Espírito do Senhor estava com eles, e eles ficaram maravilhados. Nós lemos aqui no verso de número 17 de Lucas 10, a partir do verso 17, assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. No verso 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isto era algo extraordinário. Por quê? O nome deles arrolado nos céus significava salvação, significava a eternidade com Deus, significava vida eterna no paraíso, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E eles estavam maravilhados, como o texto que eu acabei de ler aqui para você. Quando eles regressaram, eram 70, e quando eles regressaram, cada um tinha uma história para contar. Mas a felicidade deles estava em saber que a alegria deles estava neles, porque eles vendo diante dos seus olhos os demônios submeterem a eles através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles ficaram maravilhados por isto. O que Jesus Cristo fala para eles? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus mostrou para eles que o poder de Satanás havia sido quebrado. Ele que estava dominando sobre aquelas pessoas. Ele que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele camuflado, ele comandava as nações e os povos na sua rebeldia contra Deus, e até a própria nação de Israel,
a nação única, formada por Deus para ele, da descendência de Abraão, que ouviu a voz de Deus e recebeu a graça de Deus para poder ser o pai daquela nação. Então havia várias nações na terra, e todas as nações, cada um fazia o que bem queria fazer, cada rei fazia o que queria fazer, cada nação seguia seu rei, fazia o que queria fazer. Mas a nação de Israel, da qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a que fora formada de Abraão, através do seu descendente Isaque, com a sua esposa Sara, já na velhice, com 90 anos, ela deu a luz a ele, exatamente para mostrar que aquela nação estava sendo formada pelo poder de Deus, e não pela capacidade da mãe daquele rapaz, daquele menino, daquela criança, não pela capacidade da mãe de Isaque, porque uma mulher com 90 anos, ela não tinha a mínima possibilidade de gerar um filho, e Deus fez isto exatamente para mostrar para eles que era ele que estava formando aquela nação. E ele fala para Abraão: em Isaque será contada a sua descendência, em Isaque será contado aos seus herdeiros, em Isaque eu vou manter a aliança que eu fiz com você. Em Isaque, Abraão teve vários outros filhos com outras mulheres, teve filho com Agar, teve filhos com a Quetura, mas foi exatamente em Isaque, o filho de Sara, em sua idade avançada, foi que Deus prometeu redenção e afirmou aliança com Abraão exatamente no filho Isaque, no filho da promessa. E este filho da promessa, Isaque, que se transformara numa grande nação, a nação de Israel, que havia sido feita escrava lá no Egito por cerca de 400 anos, e Deus, através de Moisés, tira eles de lá, e através de Moisés dá a eles a lei, e fala para eles como deveria ser o comportamento deles, naquele tempo em que Satanás enganava as nações, enganava os povos. Então a nação de Israel, quando ela foi tirada do Egito, tirada por Deus através de Moisés, o intermediário entre Deus e a nação de Israel, e o povo de Israel, Deus deu sua lei por intermédio de Moisés, e na sua lei Deus dizia para eles que eles deveriam guardar aliança com o Senhor, eles não deveriam fazer o mesmo que as outras nações faziam, eles deveriam ter Deus como o único Deus, eles deveriam servir a Deus, guardar os seus mandamentos, a sua lei, e serem obedientes a Ele. Então aquela nação, apesar de ter todo o conhecimento de Deus, ter os profetas, ter a própria lei dada por Moisés, aquela nação também estava vivendo de maneira contrária à vontade de Deus, porque eles tinham a lei, conheciam a lei, tinham os profetas, tinham os sacerdotes, tinham os escribas, tinham os fariseus, tinham pessoas doutores da lei, tinham pessoas zelosos pela lei, ortodoxos, zelosos pela lei, mas que também estava praticando as mesmas coisas que as demais nações que não conheciam a Deus praticava. E com isto Satanás, ele estava no comando das nações, ele estava levando as nações ao erro, e agora havia levado também a nação de Judá, que permaneceu na aliança, que Deus manteve aliança com ela, manteve também aliança com os filhos de Israel, a outra parte do povo de Israel, porque fora dividido em duas nações, fora dividido no reino do norte, no reino do sul. O reino do norte, a nação de Israel, das 10 tribos, é encabeçada por Efraim. O reino do sul, a nação de Judá, a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. Aí ficando o reino do norte e o reino do sul.
O reino do norte, o reino de Israel, já estava fazendo o que as demais nações faziam, desrespeitando a Deus e sendo enganada também por Satanás. Mas o reino do sul, o reino de Judá, do qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com quem Deus renovou a aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Ele renova esta aliança, ele faz uma nova aliança, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta nação também, a nação de Judá, havia também dado a Satanás legitimidade, legalidade sobre eles, porque eles conheciam a lei, mas eles não praticavam a lei. Com isto, o domínio de Satanás era algo assim, que ele tinha controle sobre tudo, ele estava controlando as coisas. Não que Deus tivesse perdido o comando de alguma coisa, não, mas porque as pessoas afastaram de Deus, porque elas aliaram a Satanás. É por causa disso que o diabo estava fazendo o que ele queria. Aí Deus faz a intervenção, ele envia dos céus o seu filho Jesus Cristo, nascendo como homem, nascendo da virgem, exatamente para cumprir o que ele havia prometido, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e este então seria o Salvador. Isto aconteceu, e com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás perdeu aquele controle, aquele domínio que ele estava exercendo sobre a nação de Israel também. Jesus fala para os discípulos, quando eles voltam, quando os 70 voltam, da missão de evangelizar, de libertar os cativos, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Quando eles regressam com aquela alegria, chegando para o Senhor Jesus, felizes da vida, possuídos de grande alegria, dizendo que até os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. Jesus fala para eles o que mesmo? Que via Satanás caindo dos céus como um raio, ou seja, havia sido quebrado o seu poder, o seu domínio sobre aqueles lugares, aquelas pessoas, as ilhas, as cidades, sobre os lares, as famílias. O domínio de Satanás havia sido tirado dele. Ele já não estava mais com aquele poder absoluto. Agora Jesus Cristo já começou a tirar dele, através dos seus discípulos. Ele ainda não havia morrido, a aliança não havia ainda selada pelo sangue dele lá na cruz, a nova aliança. A aliança que estava em vigor era a aliança feita entre Deus e os filhos de Israel lá no Monte Sinai, tendo como o intermediário o Moisés, e o sangue que selou foi sangue de animais. Agora seria diferente, agora era o tempo de selar uma nova aliança, a aliança entre Deus e a nação de Israel e todos os povos. Mas desta aliança, ela seria selada não com o sangue de carneiro, de cordeiro, de bode, mas com o sangue do Filho amado, do Filho do amor de Deus. Então, quando aqueles 70 homens fizeram a obra de Deus, Satanás já começou a perder o seu controle, já viu que o tempo dele dominar estava limitado, porque agora era Jesus Cristo que iria comandar. O comando estaria nas mãos dele, tanto é que depois da sua morte e ressurreição, ele fala para os seus discípulos: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Todo poder e autoridade foi dada para o Senhor Jesus Cristo, tanto é que Satanás tem que se submeter ao nome do nosso Senhor Jesus. Jesus mostrou para eles que o poder de Satanás havia sido tirado dele. Ele havia perdido o seu controle sobre aquela situação. A partir daquela hora, quem estava no controle era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que ainda ele teria que passar pela cruz, ele teria que passar pela morte, ele teria que vencer a sepultura, mas ele já havia nascido para isso e ele já estava reinando. E os discípulos,
naquela alegria, por ver os demônios submetendo-se a eles através do nome do Senhor Jesus. No verso 19, Jesus Cristo dá a eles ainda mais alegria, por dizer a eles: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano, nada, absolutamente vos causará dano. Dá para você imaginar a alegria no coração deles naquela hora? Quando Jesus Cristo amplia o poder deles, amplia o seu domínio sobre o poder demoníaco, sobre o poder satânico. Quando Jesus Cristo diz para eles: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que representa os demônios, que representa os principados, as potestades do ar, as que habitam nas regiões celestiais. Dá para você parar um pouco e imaginar a alegria no coração deles, mas no mesmo instante, no verso 20, Jesus Cristo chama a atenção a eles, para eles caírem na real, para eles não ficarem maravilhados apenas porque os demônios estavam submetendo a eles, mas sim porque eles haviam ganhado algo melhor, algo maior. E é sobre isso que eu quero que você pense. No verso 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, porque o vosso nome está escrito nos céus. Havia um livro, o Moisés, que havia ficado 40 dias com Deus lá no monte, ele havia visto um livro, que Deus tinha um livro. No livro ele fazia as suas anotações, e nós lemos no capítulo 32 de Gênesis, no verso de Êxodo, no capítulo 32 de Êxodo, e no verso de número 32, quando o povo de Israel pecou no deserto, e Deus se irou contra eles, querendo destruir aquela nação, aquele povo que ele havia tirado de lá para levar para a terra de Canaã, a terra da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quando Deus se ira com eles, com aquele povo, nós lemos em Êxodo, capítulo 32, e no verso de número 32, Moisés dizendo para Deus, pedindo a Deus, para Deus perdoar o povo. É isto que ele faz. Ele intercede pelo povo, quando o povo desobedece a Deus, fazendo o que não deveria fazer, porque o coração daquele povo, apesar deles terem sido tirados de lá do Egito, não estava mais debaixo do regime da escravidão, mas o comportamento deles ainda era como escravos, aquele comportamento rebelde, sempre querendo se livrar. Mas eles já haviam sido livres do império, da maldição, da iniquidade, da escravidão, que era o império Egito, que dominava sobre eles. Agora eles estavam debaixo do comando de um Deus que é misericordioso, que é benigno, que é compassivo, que é bondoso, que havia tirado eles de lá, não para destruí-los no deserto, mas para conduzi-los à terra da promessa, mas para conduzi-los à terra de Canaã. E aquele povo, no seu pecado contra Deus, quando eles provocam a ira do Senhor, Deus então deseja destruí-los. E nós lemos em Êxodo capítulo 32, no verso 32, quando Moisés fala para Deus perdoar o pecado daquele povo, perdoar a iniquidade daquele povo. Aí no verso 32 ele diz: agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O Moisés sabia que existia o livro, ele havia visto o livro, e ele então fala para Deus: se Deus não quisesse perdoar o pecado daquele povo, então Deus deveria riscá-lo do seu livro, porque se Deus não perdoasse o pecado daquele povo, o povo pereceria nas trevas eternas. Se Deus não perdoasse o pecado daquele povo, então o que ele faz? Na sua, talvez ali,
no momento emocionado, ele estivesse emocionado, ou no momento que ele estivesse exaltado, por causa de toda aquela situação, o que ele fala? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou então, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aí Deus responde para ele. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso aqui é muito interessante, porque o Moisés, ele pede para poder riscar o nome dele. O que é que Jesus Cristo faz por nós? Para que o nosso pecado seja perdoado, ele morre por nós. Ele morre. Ele dá a sua vida por nós. Então ele chama seus discípulos para que eles não ficassem contentes, porque eles expulsavam os demônios em nome de Jesus e os demônios saíam. Mas a alegria deles precisava ser porque o nome deles estava escrito no livro nos céus. É exatamente isto que nós precisamos conservar dentro de nós. É isto que você precisa conservar na sua vida. É isto que eu preciso conservar na minha vida. A alegria do nosso nome escrito nos céus. A alegria que Deus nos deu, através da nossa fé em Jesus Cristo. Que os encantos deste mundo não venham afastar você deste prazer maravilhoso, de saber que o nosso nome está escrito no livro dos céus, no livro nos céus, no livro da vida. Esta alegria tem que ser mais poderosa do que, mais gloriosa do que a alegria de saber que tem algo neste mundo que é encantador, e que às vezes a pessoa acaba se empolgando. Ela se empolga às vezes com alguma coisa que Satanás oferece. E quando ela empolga com alguma coisa que Satanás oferece, ela acaba esquecendo da alegria da vida eterna, da alegria da salvação. Então nós precisamos lembrar disso, que não tem nada mais glorioso para mim e para você do que ter a certeza que nós estamos salvos, o nosso nome está escrito no livro de Deus. E nós vamos passar com ele a eternidade. Isso não pode ser esquecido por nós, isso não pode ser jogado fora, porque muitas vezes nós ficamos revoltados por causa das tragédias que estão acontecendo. E outras vezes porque nós fomos enganados pela oferta das delícias que o mundo tem oferecido, pelos encantos do mundo. Nem uma coisa e nem outra, nem a indignação pelas tragédias, nem a revolta pelo mal que está acontecendo, pode nos levar a rejeitar o que Deus nos ofereceu por intermédio de Jesus Cristo, e nem os encantos passageiros, e nem os prazeres momentâneos também. Nada disto pode nos levar a romper a nossa aliança com Deus, aliança que for afirmada lá no Calvário, quando Jesus Cristo nosso Senhor disse: está consumado, e ainda acrescentou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela hora a aliança foi consumada, ele morreu na cruz. Depois veio lá o soldado romano para poder testificar que ele estava morto. Ele pega a sua lança, ele passa a lança pelo meio das costelas do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali, daquela abertura, daquela incisão feita pela lança do soldado, o sangue do Senhor Jesus Cristo jorrou pelo chão. O sangue do Senhor, na qual fora firmada a nova aliança, a aliança que nos dá o direito de viver com Deus eternamente. Que nós valorizemos isto. Na verdade, este é o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro é Deus, nosso maior tesouro é Jesus Cristo. O nosso maior tesouro tem que estar nos céus, por causa disso que Jesus falou: não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo trabalha para destruir o nosso
nosso tesouro conquistado aqui na terra. Mas ajunteis para vós outros tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão tem acesso, e onde nós passaremos a nossa eternidade. Que nem as dificuldades e as tragédias venham nos levar a ficarmos revoltados com Deus a ponto de não desejar mais ir para os céus, de pedir a Ele para riscar o nosso nome do livro. Mas que nós venhamos ser agradecidos a Deus, quando Deus responde para Moisés: aquele que pecar, eu riscarei do meu livro. Aquele que pecar. No caso de Moisés, era o povo que havia pecado. Moisés também pecou. Mas como Deus havia dito: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, Ele teve misericórdia de Moisés. Ele até chama Moisés do homem mais manso de toda a terra, porque o que ele suportou com aquela multidão prevaricadora, com aquela multidão rebelde, com aquela multidão enganada por Satanás, ele suportou o mau caráter daquele povo, e ainda ter coragem de chegar para Deus e dizer para Deus perdoar aquele povo, então riscar o nome dele do livro que Deus tinha nos céus. Isso demonstrava a sinceridade de Moisés, e Deus viu a sinceridade de Moisés. Deus viu que Moisés, ele não estava fingindo quando ele falou isso para Deus, e ele não estava falando isso também revoltado com Deus. Ele estava falando isso porque ele havia recebido de Deus a responsabilidade de levar aquele povo até a terra de Canaã. E eu creio que ele, como pastor daquele rebanho, daquele povo, vendo aquele povo pecando, ele também se sentiu o quê? Responsável, que ele também havia falhado na sua missão. Se aquele povo estava fazendo daquele jeito, é porque ele não estava fazendo também o trabalho que ele deveria fazer do jeito que precisava ser feito, creio eu. Não está escrito isso, mas eu imagino. E ele então fala para Deus: perdoa-lhes o pecado, ou então risca meu nome do livro que tu tens nos céus. Aí Deus responde para ele com justiça: a alma que pecar contra mim, esse eu riscarei, esse eu riscarei. Esse eu riscarei. Vai lá e fala para o povo, vai lá e conduza o povo. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, e ele também falou no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor as quais as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele as chama pelo nome, elas conhecem a voz de Jesus Cristo, e elas seguem a ele, não segue o ladrão. As ovelhas de Jesus Cristo não seguem o mercenário, não segue Satanás, não segue o ladrão, segue a Jesus Cristo, segue a Deus. Então nós, como ovelhas de Jesus Cristo, que nós venhamos dar ouvidos à voz dele, que nós venhamos obedecer o seu comando de pastor para nós, porque ele já provou a sua fidelidade, dando a sua própria vida. Quando ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele selou a aliança. Quando o sangue foi vertido do seu corpo, todos viram que aquilo pelo qual ele havia vindo dos céus havia sido de fato consumado. O sangue fora derramado como o sangue de um cordeiro, e por este sangue, por esta nova aliança, nós temos acesso a Deus, nós temos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Nós temos hoje esta preciosidade que precisa ser guardada por nós, que precisa ser preservada por nós. Então eu digo para você, que nem a indignação por causa das coisas ruins que estão ocorrendo no mundo, e nem os encantos que o mundo oferece, nada disto venha a ser argumento para nos separar do amor de Deus e nos levar a nos esquecermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, como Jesus Cristo mostra para João em Apocalipse. Então que você se alegre no Senhor, alegre no Senhor, alegre-se. Você vai se alegrar e você precisa alegrar, então alegre-se no Senhor.
e na força do seu poder, pelo que ele fez por nós, não porque você orou com eloquência e usou a autoridade, o demônio saiu em nome de Jesus. Não porque uma casta de demônio estava dominando aquela casa, aquela família, ou a sua casa e a sua família, e você usou a autoridade, orou em nome de Jesus, expulsou o demônio saiu. Não fique feliz, não fique achando que isso representa a sua vitória, não. Isso representa a vitória de Jesus Cristo, e sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer. Você só pode expulsar o demônio, você só pode vencer a casta de demônios, os principados, as potestades, as legiões de demônio, porque Jesus Cristo deu o seu sangue por nós lá na cruz. Que nós sejamos fiéis a Ele até a nossa morte, como Ele falou: sede fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, e que a sua alegria, a minha alegria, não seja pelo êxito da sua jornada, mas sim porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque você acreditou na promessa de Deus, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e por causa disto, você alcançou a graça do Senhor. Eu alcancei a graça do Senhor, porque eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebi o enviado de Deus para me salvar, e Ele então me salvou, perdoou os meus pecados, apagou as minhas transgressões, e escreveu o meu nome no livro dele, no livro que está nos céus. O meu nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus. Se ele não está, ele pode ser escrito hoje. Basta você fazer a decisão de receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, entregar a sua vida para Ele. Seu nome também vai ser escrito lá. Esta será a sua maior alegria, a ter o nome escrito no livro de Deus, nos céus, onde nós iremos passar a eternidade com o nosso Pai Celestial. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque a obra que o Senhor fez na nossa vida, ela foi uma obra perfeita, ela foi uma obra completa. Nós não fomos comprados, ó Deus, pelo sangue de animais, mas nós fomos comprados pelo sangue do teu Filho. Não fomos comprados pelo sistema religioso de normas criadas pela mente humana, mas fomos comprados pelo sangue do teu Filho, meu Deus, que aniquilou a maldição que estava sobre a nossa vida, que apagou o tratado de dívidas que havia escrito a nosso respeito, meu Deus, diante do Senhor. Ele pagou a nossa dívida, Ele deu a sua vida por nós. Que o Senhor repreenda Satanás e os demônios que tem atormentado, que tem atordoado esta vida, que tem levado a viver de maneira derrotada, fracassada. Que o Senhor repreende Satanás e os demônios em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor repreende esta potestade, este dominador, esta casta de demônio, esta legião maligna que tem estado agindo neste lar, agindo nesta casa, agindo nesta família, agindo nesta rua, agindo nesta cidade. Que o Senhor repreende Satanás e os seus comandados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor destrua, meu Deus e meu Pai, todo poder maldito e maligno que tem mantido esta pessoa escrava. Que essa maldição caia por terra, que esses poderes das trevas sejam expulsos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor, meu Deus, seja derramada dentro desta casa, seja derramada na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida do rapaz, na vida da moça, na vida do drogado, da drogada, na vida do alcoólatra, na vida, meu Deus, desta pessoa perturbada mentalmente, desta pessoa confusa, desta pessoa, meu Deus, agressiva, desta pessoa violenta. Que seja expulso Satanás em nome do Senhor Jesus, que esta contenda, discórdia, desavença, confusão,
que tem estado presente neste lar por causa desses demônios, que essa contenda pare agora, esses demônios sejam expulsos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz do Senhor, meu Deus, passe a reinar dentro deste lar, passe a reinar na mente deste homem, desta mulher, passe a reinar no coração, na mente de cada um, e que eles busquem fazer a tua vontade, meu Deus, dar ouvidos ao Espírito Santo, obedecer ao Senhor e acreditar na palavra viva e eficaz do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a estes que entregam a vida para o Senhor hoje, confessando Jesus Cristo como seu Salvador, e esta pessoa seja guardada por ti, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus, e que o nome dela seja escrito também no livro da vida, no livro que o Senhor tem nos céus. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso para o teu louvor, e com a certeza que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias, porque o Senhor é o Deus fiel. Com esta certeza, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, meu Deus, e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e mais uma vez eu te peço, se esta mensagem tem abençoado você, a sua casa e a sua família, abençoe outras pessoas compartilhando este vídeo, compartilhando esta mensagem, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu gostei, o seu like, para que assim também nós possamos prosseguir e possamos levar mais de Deus, porque o que mais o mundo precisa hoje é de Deus. O que mais o mundo precisa hoje é conhecer a verdade, como Jesus Cristo falou. Então que nós sejamos juntos um instrumento nas mãos de Deus para propagar a verdade. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.